Exporvisões apresenta Na Cadência da História, o seu patrimônio musical, com Gilberto Vieira e Rony Lima. Sejam todos bem-vindos. Acabamos de ouvir um trecho da música Pé na Estrada, composição do nosso convidado Luan Sodré, faixa que faz parte do seu álbum Afrodiaspórico. No episódio anterior, Luan desenvolveu reflexões muito importantes sobre as relações entre educação musical, currículo, instituições oficiais de ensino e as disputas, medos e privilégios que atravessam de maneira estrutural o campo da música. Dando sequência à série dedicada à pedagogia das rodas, decolonialidade e outros patrimônios, vamos então ao terceiro episódio com o nosso amigo Luan Sodré. Luan, como é que os seus alunos na universidade enxergam essa sua proposta, esse seu olhar? Que fala assim, quer conhecer sobre isso, vai visitar o mestre tal, vai lá no mestre tal. Como é que os seus alunos, que na verdade eu acho que é o teu principal objetivo, é o que te motivou a estar lá dentro, como é que você trabalha isso com seus alunos e como é que eles enxergam isso? Qual o retorno que eles te dão disso? Massa. Cara, de novo, é variado porque eu tenho alunos que são pessoas variadas, né? Agora, isso, Rony, para mim faz parte do programa da disciplina, inclusive. Porque, olha aí, nesse caso eu tenho uma possibilidade de fazer isso, sou eu que faço o programa. Eu tenho uma ementa, eu preciso seguir a ementa, mas eu tenho uma possibilidade de ser alguém que vai pegar a ementa e construir, né, um programa. E uma das coisas que eu coloco, por exemplo, eu dou as disciplinas que são de práticas pedagógicas musicais, né, uma disciplina que está relacionada a metodologias, né? Tem uma parte da disciplina, sei lá, umas 4 horas, umas 4 aulas, um bloco da disciplina, no qual os estudantes eles precisam fazer vivências externas. Qualquer uma. Eu posso ir para o ensaio do coral da igreja? Pode. Posso ir para a capoeira? Pode. Posso ir para o terreiro? Pode. Posso ir para o carnaval? Pode. Agora você tem que ir para lá, você tem que vivenciar isso, na medida que for possível, né? E trazer de volta para a sala e compartilhar com a gente. Sempre que eu posso fazer isso, eu faço. Nem sempre dá. Né? Isso é uma disciplina de prática. Vamos lá no samba de roda, ou traz o samba de roda para cá, ou vai lá na roda de choro. E aí o que acontece? Para alguns é muito massa. Aí você vem e traz aquela, que legal. Tive uma aluna, professor, tinha um grupo de capoeira no meu bairro, eu nunca fui lá. E dessa vez eu fui, e ele me chamou na hora para eu entrar, eu não queria entrar, eu entrei, foi uma coisa incrível para mim, não sei o quê. É isso, eu não quero que ela vire capoeirista, não. Eu só quero que ela vá lá e saiba que isso existe. E de um lugar que não seja esse lugar marginalizado, né? Agora tem outros estudantes que não, que acham, professor, o cara que entra, ele quer ter a nota dele e sair do componente, e isso acontece também. Né? Não é uma unanimidade, todo mundo acha incrível, não. Tem gente que é contra, mas, cara, na minha formação eu fiz um monte de coisa que eu também achava que era, né? E fiz numa boa. E tem uma série de coisas. Eu lembro que eu fiz um texto ano passado, Rony, sobre coisa da intolerância religiosa, né? Que é uma coisa interessantíssima, assim. Eu sou violonista e eu entrei no curso de graduação desde o início, embora eu fizesse licenciatura,
eu queria continuar estudando violão, estudar repertório, estudar técnica. E eu falei isso com o professor, fui orientado a fazer isso, e o professor topou. Então fazia concerto também, junto com a galera que fazia o bacharelado em violão. Muitos desses concertos eram igrejas. Então a história que eu sempre conto, que eu acho interessante, uma vez eu estava num concerto tocando, aí olhei para baixo, aí tinha escrito assim, aqui jaz, eu acho que era Roberto Santos. Tomei um susto assim no museu ou era Edgar Santos, eu acho, no Museu de Arte Sacra da Bahia. Mas quando se fazia esses concertos, ninguém nunca me perguntou minha religião. Nunca. Eu cantei, por exemplo, a missa de Santa Cecília na Catedral Basílica de Salvador. Ninguém nunca perguntou minha religião. Eu analisei os corais de Bach, né? Estudei, fiz os estudos de contraponto. E às 6 horas da manhã, no domingo, ver o querido professor Flávio de Queiroz tocar órgão de tubos no Mosteiro de São Bento. Mas ninguém nunca me perguntou minha religião, e para mim era de boa. Agora, hoje, muitas vezes, quando a gente propõe alguma coisa na universidade, que tem lá, essa cidade todo mundo é do Oxum. Não, isso eu não canto, não. Mas por quê? Porque minha religião é outra. Vamos fazer discussão de religião aqui, né? Ou então vamos fazer uma prática, vamos fazer um recital que a gente vai utilizar o espaço do terreiro. Não vou não, porque a gente teve um problema outro dia que a professora botou no coral uma música que tinha alguma coisa na música que falava de Oxóssi. Não pode, porque é religião, não sei o quê. Então, assim, a gente tem... Só para você entender, Rony, onde é que eu quero chegar, a gente tem uma questão que está relacionada muitas vezes ao aluno não querer fazer uma prática ou outra, e isso é de tranquilo, né? Isso a gente vai ter com todos os conhecimentos, mas a gente também tem um racismo estruturado na nossa sociedade que, de certa maneira, também interfere na forma como muita gente vai se relacionar com o conhecimento. E muitas vezes já nega antes de ter esse contato, né? Antes de ter a possibilidade, inclusive só de se aproximar. Rola muito disso também, né? Tem aqueles alunos que não querem, tem os alunos que reproduzem práticas racistas, mas eu continuo lá porque assim eu levo como conhecimento, tanto quando eu levo em sala de aula, quando eu peço para sair de sala de aula. Algumas coisas dá para intervir e outras não, né? Outras a gente precisa trabalhar em outras dimensões. A gente precisa trabalhar na dimensão política do país, em quem está na Câmara dos Deputados. A gente precisa trabalhar em quem está à frente da Secretaria da Secretaria de Educação, do Ministério da Educação. A gente precisa trabalhar quem está à frente das questões jurídicas, legais. A sala de aula é a ponta de um iceberg, que é muito maior. A gente educa, a gente está em sala de aula, mas a gente, de certa maneira, a gente é parte da sociedade, né? Então, para responder essa sua pergunta, essa resposta é complexa. Eu tenho alunos e alunas e alunos que acham massa, tem uns que acham para que isso, e tem outros que não vão mesmo. Enfim. A questão ali que você trouxe me remeteu a um texto que eu li há umas 2 semanas atrás. Eu estou trabalhando no Instituto Federal numa licenciatura em Química, cara. E aí eu estou dando aula de didática. E aí eu trouxe umas discussões sobre ensino de biologia, ensino de ciências e essa da origem da vida, né? E o autor foi muito, muito feliz, assim, eu acho, de deixar bem claro um discernimento, né? A proposta é trabalhar no campo do entendimento, da compreensão. Não é no campo daquilo que se acredita. A proposta não é mudar a crença de ninguém, né? O espaço das crenças, ele deve ser, necessita, é imprescindível que seja preservado e cultivado e cultuado e etc. Mas eu acho que dentro dessas instituições, seja a escola, a educação básica ou a universidade, eu acho que talvez um dos grandes aí
possibilidade de transformar esses espaços em praças, né, de comunicação e troca de ideias é fazer o exercício da compreensão e do entendimento. E aí, como você trouxe, né, a possibilidade de se dispor minimamente à experiência, ela é fundamental, né, cara? A gente está num momento que ele está assim, né, botando em disponibilidade como bandeira, né? É complicado demais. E esse tema que você trouxe aí, eu acho que é um tema assim, do momento, eu acho que é um dos mais assim, complexos, talvez, dentro do campo da educação de maneira geral, e especialmente da educação musical. Porque a educação musical, se a gente for ver a história da educação musical, ela está ligada diretamente à igreja. Não tem como fugir disso. A instituição, né, uma educação, história da educação musical institucional, ela está ligada diretamente à igreja. Você trouxe aí vários exemplos, né, de pessoas, inclusive, que alguns não devem nem se dar conta, né, de que o bar era um mestre de capela, né, dependendo do contexto, isso passa até batido, né. Mas, enfim, aí queria ouvir um pouquinho mais isso, essa questão aí de posicionamento, de religião, né, e ensino de músicas. Gilberto, eu tendo a acompanhar você numa ideia de uma possibilidade de uma escola, de uma universidade laica. Eu acho a ideia uma ideia interessantíssima, né? Mas eu acho que para a gente fazer isso, primeiro a gente precisaria mudar o preâmbulo da nossa Constituição, que diz que o país é laico, mas tem lá em nome de Deus, aí precisa mudar. A gente precisa também tirar o Natal da escola, tirar a Páscoa. A gente precisa ir trabalhar no São João, porque essa laicidade da escola, ela é uma grande falácia, porque a escola ela continua fazendo catequese, inclusive nas escolas que se dizem laicas. Outro dia a gente teve uma questão em relação ao, eu não lembro se foi o Natal, se foi a Páscoa exatamente, e vieram questionar porque tinha uma música que remetia a alguma religião afro-brasileira. Aí, porque a escola é laica. Eu falei, então tá, no Natal eu não vou fazer musiquinha de Natal, nem de Páscoa para apresentar, porque a escola é laica. E outra coisa, tem um ponto que é importante para a gente. Eu trabalho com música. Música é um fenômeno humano e, assim, música ou algo análogo à música, né? Essa ideia de uma organização cultural dos sons, né, que vão ter conotações diferentes, né, a depender da cultura, a depender da sociedade. A gente, geralmente, né, as culturas têm algo análogo a isso, né? A essa organização cultural de som e silêncio que vai tomar, que acaba tomando, como é que se diz? Significados diferentes, a depender da cultura. Mas um outro pilar da cultura é a religião, a cosmovisão, as crenças. Então, dificilmente, muito difícil, a gente vai conseguir falar de cultura, a gente vai conseguir falar de sociedade, a gente vai conseguir falar de alguma organização cultural e social dos sons, sem falar de religião. Eu concordo da gente entrar nesse lugar aí, nesse lugar do entendimento. A gente vai ver aqui para o entendimento, assim como eu fiz com o contraponto, assim como eu fiz quando eu estudei harmonia, assim como eu fiz quando eu cantei o coral a missa de Santa Cecília, assim como eu fiz quando eu fiz diversos concertos em igrejas católicas, assim como eu fiz quando eu fui estudar o canto gregoriano. Em nenhum momento eu precisei assinar um documento dizendo a partir de agora eu vou virar católico porque eu vou estudar a tradição da música ocidental europeia de concerto. Em nenhum momento existe um contrato dizendo que as pessoas vão precisar se vincular a alguma religião de matriz africana, das várias que tem no Brasil, não é? Porque vai estudar alguma música relacionada alguma divindade, algum orixá, algum inquice.
Em nenhum lugar está escrito isso. Uma outra coisa que também eu acho que não está escrita, né, dentro dessa lógica, né, de estudar as tradições, é que a gente não pode continuar fazendo extrativismo cultural. Então, por exemplo, quando eu vou falar do rock and roll, quando eu vou falar do funk, quando eu vou falar da salsa, que eu não vou falar da religião, é como se eu estivesse fazendo plágio. Eu estou falando de um conhecimento produzido por pessoas, por uma determinada organização social, cultural, e não dou crédito. Se eu não falo da religião, eu não dou crédito. E isso é plágio, isso é crime. Isso é o que a gente não quer fazer, isso é colonização, isso é colonialidade. Isso não. Extrativismo cultural. A ideia não é essa. Então, de novo, eu acho que a gente pode sim fazer uma educação laica sem necessariamente entrar nessa do impronunciável. Porque, de novo, cara, a Bíblia é um livro incrível para você conhecer sobre a história da humanidade. Assim como outros livros religiosos, assim como sentar no pé de um Ialorixá para entender toda uma cosmovisão negra, também é incrível para entender sobre a história da humanidade. Eu acho que pode ser laico nesse sentido, mas a gente pode e deve, né, trazer esses assuntos no campo do entendimento, mas de nenhuma forma no campo da crença. Quem sou eu em sala de aula para dizer no que é que meu aluno vai acreditar ou não acreditar? Eu não quero que ele acredite nem em mim. Eu peço para eles discordem de mim, estudem, traga outros textos, traga outras referências, vamos discutir. Por favor, discorde. Então, pelo menos eu tendo a pensar por aí. Luan, esse trabalho que você faz da educação musical na universidade, toda essa atividade que você abordou com a gente aqui, qual é a relação que ela tem, ou se você já pensou em uma possível relação que ela tem com as discussões de patrimônio? E aí você pode pensar na questão do patrimônio material, você falou dos mestres, né? Boa pergunta, Rony. Eu diria que eu acho que a minha vinculação principal com a ideia da discussão de patrimônio, ela está relacionada de uma maneira muito mais próxima com a ideia de um patrimônio material. Eu tenho feito há algum tempo um esforço nos meus componentes, independente de quais sejam, de alguma maneira dialogar com essas tradições, sobretudo essas tradições musicais brasileiras, e eu dialogo quase sempre com os dossiês do IFAM, que viraram material didático, né, nas disciplinas. Né? São materiais de consulta constante, mas aí é que está. É justamente entendendo esse patrimônio material como tradição e não como uma ideia de folclore, né? E aí, quando a gente pega esses dossiês para estudar ele, mais do que estudar a história ou o contexto, o samba de roda é assim, o tambor de crioula é desse jeito. A gente busca entender os fundamentos daquela tradição e daquele patrimônio material para dialogar com ele em sala de aula. Sobretudo quando a gente vai pensar numa perspectiva teórico-metodológica da educação musical. Porque os materiais que a gente tem, em grande parte, aliás, boa parte do Brasil, e eu acho que é importante dialogar com isso, né? Dialoga com os métodos ativos, que são trabalhos de pedagogos musicais, geralmente europeus e do norte global, vamos dizer assim, do início do século XX, alguns, inclusive, extremamente racistas. E eu acho que o nosso patrimônio material, sobretudo no que se relaciona com as tradições musicais brasileiras, a gente tem um prato cheio, aliás, a gente tem um caldeirão, uma feijoada de possibilidades teórico-metodológicas e de ensino de música, né? Além de alguma maneira, a gente também está contribuindo com essa salvaguarda desse patrimônio. E quando trago salvaguarda, não desse lugar que muitas vezes é lido nos projetos de salvaguarda, mas de relação mesmo, né? De manter aquilo vivo
também na produção do conhecimento, também no dia a dia de pessoas que não fazem parte daquelas comunidades, né? Então eu diria que uma das minhas principais ações relacionadas a patrimônio está relacionada a esse patrimônio material e essas tradições musicais brasileiras. Ao mesmo tempo, e aí de uma maneira menor, eu tenho tentado buscar esse diálogo com os mestres, que eu também entendo como patrimônios que a gente tem, enfim, no Brasil, né, com a universidade, embora isso seja mais complicado. E isso é bem complicado por conta da nossa estrutura universitária, por conta das atrocidades que nós, acadêmicos, já fizemos com a cultura popular. Então, muitas vezes, os mestres nem querem conversar com a universidade, por causa do que meus colegas já fizeram, né? De chegar lá, de fazer extrativismo, de, né, pesquisar os caras e nunca mais voltar, pegar o que o cara falou, ou o que a mulher falou, escrever um livro, publicar, ganhar dinheiro e essa pessoa não vê nada. Então, muitas vezes, até esse diálogo é difícil. Eu tenho olhado com muito carinho, esqueci o nome do projeto agora, que é do professor, que começa com o professor José Jorge de Carvalho, né? Dessa relação dos grupos da cultura popular, dos mestres da cultura popular com a universidade, um movimento que acho que a Universidade de Brasília estava nesse movimento, a UFSB, né, a Universidade Federal do Sul da Bahia, também estava com esse movimento. E eu tenho olhado para isso numa perspectiva de entender, sobretudo, burocraticamente, como é que se dá essas possibilidades para tentar também trabalhar com isso de uma maneira mais institucionalizada, né? Encontro de saberes, exatamente, Rony, obrigado. Para trabalhar com isso dentro da universidade. Agora eu vou te dizer, é muito complicado. É muito complicado justamente pela discussão que a gente fez, né? Isso não é um interesse da maioria. Mas é isso, eu acho que a minha relação com patrimônio está mais relacionada com essa ideia de um patrimônio imaterial e, sobretudo, dialogando ali com as produções do IFAM e sempre que posso, né, possibilitando essa ida, esse fluxo até esses espaços, né, seja a regiões que está relacionado ao samba de roda, ou a capoeira, ou as tradições que eu tenho alguma proximidade ali no entorno da universidade. E também trazendo essas pessoas para a universidade, mas eu acho que eu estou muito mais nesse movimento de sair da universidade ir, né? A universidade tem esse lugar muito confortável de venham até a mim. Estou buscando esse movimento de ir lá, né? Também. Baixar a bola um pouquinho. Terminamos assim mais um episódio do Expor Visões na Cadência da História. Queremos agradecer a audiência de vocês. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. E não deixem de visitar o blog exporvisões.com. Até a próxima!